Nós estamos aqui em família para dar toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus pela vida do nosso filho. Não importa em qual agitação dele, ele botou a roupinha que ele colocaria se a gente fosse dar o testemunho na igreja, então eu tinha separado essa roupinha. Mas vamos lá, vou tentar ser breve. Começando com a minha gravidez, eu tava bem, não tinha nada. Nós fomos pro Brasil em fevereiro, cheguei a fazer uma ultrassom em fevereiro e tava tudo ok lá no Brasil. Cheguei aqui, fiz a ultrassom com o médico daqui. Aqui, eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui eu tenho dois médicos, um ginecologista e o médico do bebê. Então eu fui fazer a ultrassom com o médico do bebê e também tava tudo ok. Isso foi em março que eu fiz essa ultrassom. A próxima ultrassom seria dia 5 de maio. E tava tudo ok. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte na perna no início de abril, no final de semana. E achei que não era nada, porque nós estamos enfrentando a pandemia e desde a época eu estava trabalhando em casa. Então, às vezes eu ficava muito sentada e no escritório eu andava mais. Mas essa dor na perna durou sábado, domingo, aí na segunda-feira me incomodei muito e resolvi ligar na médica. E aqui eles têm a gente liga, a enfermeira conversa, então a enfermeira perguntou se eu tava trabalhando em casa, eu expliquei que eu tava trabalhando em casa. E ela falou, não, você tem que dar uma caminhada, porque isso é circulação ruim, né? Porque você tá grávida e tal. E um pouco acima do peso, então tudo isso conta. E aí, antes de eu desligar, ela falou assim, eu tenho que te fazer algumas perguntas normais, de praxe, pra grávida. Eu falei, tudo bem. Aí ela perguntou, você tá sentindo ele bem? E eu falei, a última vez que eu senti foi sábado. Só que pra mim isso era normal, porque desde o início, esse médico do bebê falou pra mim que a placenta estava na frente dele. Então, por este motivo, eu ia sentir ele bem menos do que o normal. Então, pra mim, isso tava normal. Então, eu não me incomodei com isso. E falei isso pra ela. E ela falou, não é normal. Você deveria ter sentido ele pelo menos depois que você come. E eu falei, não senti. E aí, ela mandou eu ir lá, fiz um ultrassom. E o médico descobriu que eu tava com líquido baixo. E ele pediu pra mim ir pro hospital fazer um ultrassom mais preciso. Daí eu fui, fiz a ultrassom mais preciso de 1 hora, ficou 1 hora monitorando, eles falaram, não, realmente seu líquido tá baixo, você vai ficar internado. Então me internaram com soro, com a intenção de... Tava subindo aqui. Com a intenção de aumentar os líquidos dele. E aí eu fui... Vamos tirar esse chapéu. Daí eu fui e fiquei internada. E no dia seguinte já tinha melhorado o líquido, mas o médico achou prudente deixar mais um dia pra ver se o líquido não diminuía. Isso foi na segunda, dormi na segunda. Na terça, quando era pra mim ter alta, né, foi quando ele me deixou mais um dia. Na quarta eu fiz um ultrassom lá. E aí eles vieram e me deram a notícia de que eu tinha que ficar sendo monitorada 24 horas, porque além do líquido, o Arthur não estava sendo alimentado bem pela a minha placenta. Eles disseram que o peso dele estava muito abaixo e que ele não estava crescendo e que eu só ia sair do hospital ali com o Arthur agora. Então era para me preparar para ficar semanas, né, no hospital. E aí o nosso tinha um alvo, então eu estava com 26 semanas. O alvo era de duas em 2 semanas, então 28 semanas, depois 30 e assim iria. E eu tava tranquila, de verdade. A gente fica na hora meio assim, né, não sabendo o que vai acontecer, mas a gente fica tranquilo porque a gente tem um Deus, né, que tá cuidando. E à noite, eram umas 7 horas da noite, chamaram a minha médica que disseram que tinha alguma coisa errada. E o médico parceiro dela veio antes dela chegar, que ele já tava no hospital, e falou, olha, o seu bebê tá em sofrimento, e quando ele tá em sofrimento dentro de você, a gente tira, porque a gente acha que ele vai sobreviver mais fácil fora de você do que dentro de você. Então daqui 1 hora você tá indo pra sala de cirurgia. Eu não sei explicar o que eu senti, mas não foi desespero. Eu chorei de emoção, de tudo que tava acontecendo, todos os meus sonhos vieram na minha cabeça de ter um parto, né, preparado, de eu ver meu filho na sala de parto, de eu ter uma pessoa tirando uma foto ali daquele momento importante, de eu ter minha mãe aqui comigo, do meu lado. Então tudo isso passou pela minha cabeça.
Mas eu, hora nenhuma, falei assim, meu filho vai morrer, eu vou perder meu filho. O tempo todo eu tive muita fé de que Deus estava cuidando do Arthur. Eu não me preocupei nesse momento com isso. E aí eu fui para a sala de cirurgia, tivemos o parto. O Arthur nasceu com 600 gramas, 32 centímetros. Só para vocês terem noção do milagre que Deus fez, 26 semanas, ele estava com 26 semanas e 4 dias. Então quase completando 27 semanas. 26 semanas, assim, início, o normal é de 800 gramas a 1 quilo. Então, o Arthur nasceu bem abaixo do normal. Ele nasceu sem respirar bem, né? Então, ele foi direto pro respirador, o respirador mais forte que tinha na NICU. Eu vi ele só de longe, dentro já da incubadora, passando. O Ricardo que viu ele na hora que ele saiu. E aí ele vai contar a experiência dele, que aí é ele. Mas... só para vocês entenderem toda a situação, a gente ainda tá com Covid, então o Arthur foi pra NICU, que é a UTI neonatal aqui, e graças a Deus, Deus me orientou ao escolher o hospital, que eu escolhi o hospital que tinha melhor UTI neonatal. Eu escolhi por isso, mas nunca imaginei que passaria por isso. E... peraí que eu me perdi. E a questão do Covid. Então, tinha muita limitação. Antes, poderia entrar pai e mãe para ver o filho juntos. Com o Covid, só poderia entrar ou o pai ou a mãe no dia. Então, se o Ricardo fosse, eu não poderia ir naquele dia mais. E se eu fosse, Ricardo não poderia ir. Então, a gente não poderia ver o nosso filho todos os dias. Um viu um dia, outro viu o outro. E quando a gente saiu do hospital... Quando você ia visitar, você não podia sair do hospital e voltar. Então, você teria que ficar o máximo de tempo possível por conta do Covid. E isso foi muito difícil, foi acho que uma das coisas mais difíceis, principalmente para mim, porque eu passei por uma cirurgia, né? Eu fiz uma cesárea. Então, eu passei todo o meu pós-operatório sentada na cadeira da NICU. E eu tentava ficar o máximo que eu podia com meu filho. Bom, o Ricardo vai dar um pouco de continuidade e isso eu achar que tem que complementar. Bem, gente, vocês vão vendo o Arthur aqui, bem saudável, bem crescendo. Um momento que eu nunca vou esquecer é quando o médico saiu da sala de parto, que o parto foi muito tenso, né? A gente nem conseguiu tirar foto direito. A primeira vez que eu vi o Arthur, eu até me assustei um pouco do tamanho dele, né? Tão pequenininho que ele era. Aí voltei a sentar novamente. Eu olhei pra Priscila e dei um sorrisinho assim, meio assustado, mas... tava confiando que ia dar tudo certo. Na hora que eles tiraram o Arthur pra colocar ele fora na incubadora também, né? Foi um momento tenso também, que ficaram com a bombinha de ar, né, nele. Naquele momento crucial ali, né? Aquele momento foi muito tenso, que eu via o batimento cardíaco indo lá embaixo. Falei, será que vai acontecer alguma coisa? Não, continuo confiando, né? Foi um momento assim, tenso também. Deu tudo certo. Saiu da sala. Aí ele saiu da sala, foi pro corredor e o médico, falei com o médico, esqueci o nome dele agora. Mas eu perguntei pra ele, como é que o Arthur, será que tá tudo bem, vai dar tudo certo? Ele falou, é muito cedo pra falar ainda, ele tá muito pequeno. Falou com uma calma assim, mas não falou com aquela certeza assim que ia dar tudo certo. Isso também nos deixou um pouco tenso, mas nunca fiquei com medo assim, sempre confiei que ia dar tudo certo. Nunca me deixei levar pelo desespero, mas ele falou isso e na hora eu fiquei um pouco também assustado, mas nada que me levasse a deixar de acreditar. Depois eu, como a Priscila falou, fui o primeiro a ir lá, né, ver ele. 2 horas depois, na incubadora. E ele era muito pequeno mesmo, muito pequeno. E a pele dele era tão fina assim que só Deus mesmo para salvar ele. De tão pequenininho que ele era. Tanta coisa ligada nele, né? Tanto fio. Isso também me deixou um pouco abalado também, mas
mas sempre tendo fé e nunca deixando abater totalmente, né? E a partir desse dia o Arthur ficou lá quase 4 meses, né? E foi dia a dia, ele crescendo cada dia um dia, uma etapa sendo ultrapassada. Os médicos nunca davam certeza de nada, que dia que ele ia sair. Eles sempre falavam pra gente esperar o dia do parto, né? Que era em julho. E ele nasceu em 8 de abril. E a gente falava, não, ele vai sair antes, né? Mas eles falavam isso. E foi dia a dia, eu não podia ir junto com a Priscila, sempre um ia num dia, outro não ia no outro dia. Às vezes ela ia 2 dias seguidos, mas nunca podia ir junto. E sempre a gente orava lá com ele, a gente chamava a família, orava junto. E um dia cada dia, o médico ia falando, dando uma informação cada dia. Todo dia que passava a gente via um avanço, um pequeno avanço. Tinha dias que a gente tinha uma notícia pior, tinha dias que a gente tinha uma notícia melhor. E o dia que a gente tinha a notícia melhor, a gente ficava bem animado. O dia que a gente tinha notícia triste, a gente também não deixava de acreditar e não deixava se abater também. Foi passando 1 mês, 2 meses, o Arthur foi melhorando, foi criando uma forma de bebê, né? Que ele parecia mais um feto mesmo do que um bebê, né? Como ele tá parecendo aqui agora. Como passou 2 meses, 3 meses, ele foi criando forminha, ele foi engordando, foi dando peso, né? Ele nasceu com 600 gramas e a cada quilo que ele foi ganhando era uma festa, né? Era uma batalha vencida, né? E também teve a dificuldade da Priscila dar leite também, que ela não conseguiu dar leite. Eu ia levando um pouquinho de leite para as enfermeiras, né, que ela tirava. Mas depois de um certo tempo ela não parou de dar leite e o Arthur teve que tomar fórmula. Mas a fórmula, ele aceitou a fórmula, graças a Deus. E a fórmula ajudou ele até hoje, né? Ele toma fórmula. E ele ficou lá até dia 3 de agosto, né? 3 de agosto foi o dia que ele saiu. E também a gente nem acreditava também, né? Porque ele ficou tanto tempo lá, né? Até depois da expectativa da data do parto, né? Os médicos falaram, não, fica pensando na data do parto. Ele ficou quase 1 mês depois da data do parto. Mas a gente queria agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo, por ter ficado do nosso lado sempre, cuidando do Arthur, ter curado ele de tantas coisas, né? Do buraquinho no coração que Deus fechou, de inflamações, de diversas coisas que ele teve lá, que o relatório, que a gente leu o relatório e teve diversas coisas lá que o médico nem nos falaram. Mas ele venceu todas e continua vencendo. Isso porque Deus estava sempre com ele. A gente queria agradecer muito a Deus primeiro. E agradecer a vocês sempre por ter orado por ele. Ainda muitos continuam orando. A gente queria agradecer do fundo do nosso coração. Eu vou complementar algumas coisas que eu até anotei para não esquecer. Para que realmente seja dada a glória a Deus, né? O Arthur ficou num ventilador mais forte que tinha, como eu disse. Depois ele foi para um ventilador mais fraco. Ele tinha um tubo invasivo que ia direto para o pulmão. Depois ele trocou esse tubo por um tubo no nariz. E como o Ricardo disse, cada uma dessas etapas era uma vitória muito grande para nós. Depois ele foi para um oxigênio da máquina. E depois ele foi para o oxigênio da parede. Inclusive, todos lá falavam que ele ia vir com oxigênio para casa.
Mas Deus prometeu pra mim que Arthur viria perfeito, sem sequelas. Não tem problema ele chorar. E ele veio perfeito, sem sequelas. Então, eu vou falar algumas coisas que eles falavam que o Arthur teria, que era praticamente certeza por ser tão prematuro. Que iria sangue pro cérebro, e nunca foi nenhuma gota de sangue pro cérebro, ele fez diversos exames. Que ele ia ter problema no intestino e no rim, e poderia precisar de usar a bolsa. Ele nunca teve problema no intestino e nos rins. Que ele poderia ter infecção, e inclusive começaram a dar um antibiótico para ele, né? Porque perceberam uma alteração nos glóbulos e deram, mas nunca se manifestou nenhuma infecção. O buraco no coração que o Ricardo disse é um buraco que é normal nos prematuros, mas eles falavam pra mim que o buraco do Arthur era muito grande, inclusive no recorde que veio do hospital fala que o buraco é maior do que o normal. Então eles falavam que precisava de medicamento por 2 vezes e depois cirurgia. O Arthur usou medicamento por 3 dias e o buraco se fechou. Hoje ele tem um buraquinho muito pequeno que se fecha sozinho. Ele tem um appointment com um cardiologista só para checar. E eu creio que para a honra e glória do Senhor Jesus já vai ter fechado já. E disseram que ele ia ter problema de visão, já fez 2 testes, não tem nada. E ele vai fazer um terceiro com 6 meses, então depois de 6 meses que ele fez o último, tá em janeiro. Falaram que ia vir com oxigênio para casa. E nada disso aconteceu com o Arthur, né? Arthur passou assim por um momento muito difícil. Ele fez 3 transfusões de sangue porque tiravam muito sangue dele. Ele perdeu muito peso no início, então ele nasceu com 600 gramas, mas provavelmente ele caiu bastante porque tem fotos dele que ele tá assim muito, muito, muito magro. E depois de muitos dias que ele começou a ganhar peso. Demorou muito a gente ver ele ganhando peso. E a gente só pôde pegar ele no colo depois de mais de 40 dias que ele estava na UTI, que a gente conseguiu pegar ele no colo. E os médicos, né? Os médicos e as enfermeiras, tinha muita enfermeira que falava pra mim que ele era um milagre. Médico normalmente não fala assim, né? Mas 2 médicos que ele visitou já depois da UTI, que é uma pediatra, e um outro médico, que foi o médico, além disso o Arthur teve 2 hérnias, ele fez cirurgia, né, da hérnia, e a recuperação da cirurgia foi, assim, impressionante, até para os médicos e para as enfermeiras, e hoje não tem mais nada. E esses 2 médicos, tanto um endocrinologista como uma pediatra, falaram que o Arthur é um milagre. Essa pediatra entrou falando... que bom que eu vou conhecer o Arthur, ele é um milagre. E assim, ele realmente é um milagre de Deus. Não vou mentir pra vocês, teve 2 situações que eu tive medo de perder o Arthur. Foi quando me ligaram de madrugada, era tipo bem cedo mesmo, falando que o Arthur ia precisar fazer transfusão de sangue, foi a primeira transfusão. É bem normal isso, mas pra mim não foi na hora, tudo que a gente tava passando era uma coisa muito surreal. E a segunda vez foi quando ele foi fazer a cirurgia da hérnia. Eu tive um pequeno medo de perder ele ali, mas Deus veio assim de uma forma muito grande e me mostrou que ele cuidou do Arthur até ali e não era agora que eu ia perder o Arthur. E o que eu quero falar aqui, complementar, é que eu sei que muita gente passa por batalha muito grande, talvez você que está assistindo, você está passando por um momento muito difícil, que não é um momento como a gente passou, não é a situação como a gente passou, mas é uma situação que para você é impossível, é um diagnóstico médico, ou que você perdeu alguém. Teve momentos nesses 116 dias de UTI que eu me abalei, minha fé se perdeu, e muitas vezes eu perguntava cadê Deus, e muitas vezes eu questionei. E eu acho que tudo isso ajudou a demorar um pouco mais. Não porque Deus estava me castigando, mas para eu aprender a confiar mais, a entender que o tempo não é o nosso, é de Deus. E que independente da demora, o melhor vai acontecer. Então Deus nunca prometeu que me daria o Arthur tal dia. Ele me prometeu que daria o Arthur perfeito.
E o Arthur está perfeito, o Arthur não tem nada. O que o Arthur tem é cólica e refluxo, que é coisa de bebê. E vocês estão vendo aí como ele é bonzinho, como ele é lindo, coradinho. Vai nos médicos, não dá nada, já tá tomando as vacinas. Então, é pra honra e glória do Senhor Jesus. Se você tá passando por um momento, não deixa a sua fé esfriar. Se você fala assim, ah, Priscila, mas tem dia que não dá, tem dia que eu perco meu chão. Eu sei, a gente sabe, né? Então, tinha dias que realmente eu achava que eu não ia dar conta mais. Era fisicamente e emocionalmente muito abalado. Mas eu arrumava força onde não tinha. E outra coisa que eu quero contar aqui é que meu irmão começou quando aconteceu tudo isso, né? Meu irmão começou uma torre de oração. E, gente, sinceramente, o que você vê o poder de Deus, como que Deus age, né? Quantas pessoas orando pelo Arthur? São centenas de pessoas que oraram pelo Arthur. E até hoje eu recebo mensagens de missionários que estão orando pelo Arthur, que oravam pelo Arthur. E as pessoas amam o Arthur. As pessoas mandam mensagem até hoje: Pri, não deixa de me dar notícia do Arthur, manda foto do Arthur, porque as pessoas entraram assim de cabeça, né, nessas orações. E eu ouvi muitos testemunhos, muitos mesmo, de pessoas que estavam com a fé abalada e que tiveram a fé renovada orando pelo Arthur. Então eu sei que Deus, ele tem um propósito em cada coisa que vai muito além da nossa vida, vai muito além do nosso mundinho, vai muito além do que a gente consegue ver. Hoje eu vejo Deus mudando a nossa vida, a nossa família, assim, de eu voltar a falar com Deus intimamente, de voltar a colocar Deus como prioridade na nossa família e de entregar o Arthur totalmente nas mãos de Deus para ele ser um profeta e um homem de Deus. Mas vai muito além da minha vida e da minha família. Então, Deus vai alcançar muitas pessoas. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo de não estar dando testemunho na igreja. Eu fico triste porque eu queria muito dar o testemunho na igreja, de estar indo na igreja, mas com essa situação tá muito complicado. Mas eu fico feliz porque eu sei que esse vídeo pode alcançar muito mais pessoas. E a intenção desse vídeo é mostrar que Deus, ele faz o impossível acontecer. Então, muitos médicos profetizaram muitas coisas pro nosso filho. A gente ouviu muita coisa naquela UTI. A gente ouviu muita coisa negativa naquela UTI. Mas cada negatividade a gente chorava. Mas a gente orava, falava: Deus, eu não aceito, Deus, o Arthur é teu, Deus. E a gente tinha as frases, né, que a gente até colocou ali na parede, que é: Arthur, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para a glória de Deus, você nasceu para ser bênção. Aprendi essas frases com o pastor Josué Gonçalves e eu profetizei na vida do meu filho antes de eu estar grávida. Profetizei e vou profetizar eternamente na vida do meu filho. Faça isso na sua vida, profetize isso na vida de alguém que precisa e busque a Deus. Entregue sua vida a Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Deus nos amou de tal maneira que mandou seu filho. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas difíceis e as coisas ruins que acontecem na nossa vida é para o bem. Então, esses 116 dias eu agradeço a Deus todos os dias por ter passado por esses dias. Porque foi os dias que eu mais busquei, que eu mais senti a presença de Deus, que eu ouvi Deus falar claramente no meu coração e que eu sei que vidas foram tocadas. Então, eu espero que esse testemunho possa tocar a sua vida e que Jesus possa entrar na sua vida e que possa fazer realmente algo extraordinário e que possa fazer um milagre que você está buscando. Né, Arthur? Então, é isso. Mais alguma coisa? Não. Obrigado, gente. Obrigado a todos que oraram, nossa Deus família. abençoe vocês. Obrigada à nossa família, aos amigos que oraram, às pessoas que não conhecem a gente que oraram. Obrigada de coração e o que a gente pode fazer é orar por você. Então, se você quer uma oração nossa, que a gente pode fazer é orar, pode ficar à vontade de mandar um pedido de oração. Vocês estarão na nossa lista de oração, tá bom? Tchau, obrigada.